Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sempre polêmico, né? Um Corinthians e Inter. Foi o melhor jogo sob comando do Silvinho. Jô artilheiro, quem diria? Escalação discutível do Diego Aguirre e claro que teve polêmica no pênalti, a gente vai falar sobre isso, tá? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, olha onde eu tô aqui. Recém terminou esse empate entre Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional 1-1. E olha, gostei muito da atuação do Corinthians, viu? Foi a melhor atuação sob comando do Silvinho, não tenho dúvidas. Se você analisar os melhores momentos, você vai ver o goleiro Daniel trabalhando muito mais do que o Cássio. Você vai ver jogadas trabalhadas, muitas finalizações, o Arauz perdeu um gol agora no finalzinho do jogo, teve o gol do Jô, o Jô teve uma finalização no começo do segundo tempo que o Daniel pegou. O problema é que as finalizações iam normalmente em cima do Daniel, mas o Corinthians chutou com o Matheus Vital, com o Arauz, com o Mosquito ainda no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, né? Ele conseguiu uma bela jogada, bem ao seu estilo, cortar e de canhota, a bola passou do ladinho da trave. O Corinthians agrediu mais do que vinha agredindo nos últimos jogos, porque sempre tem aquele limite técnico, né? O Corinthians, para a construção ofensiva, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas no jogo contra o Internacional já vemos uma evolução, E o Jô, né? A gente precisa falar do Jô. Ele tem se deslocado mais, ele tem se movimentado contra o São Paulo no Majestoso. Ele passou em branco, mas a gente notou que a participação dele estava muito mais intensa. E os números provam isso. É o terceiro gol dele nos últimos 4 jogos. Ele só passou em branco no Majestoso, o jogo foi 0-0. Mas ele tem feito praticamente um gol por jogo. Já é o maior artilheiro do século, se igualou ao Romero, né, 27 gols aqui na Neoquímica Arena, como o maior artilheiro do estádio. Ou seja, aquele Jô, que ainda não é o Jô de 2017, mas diante da dificuldade de elenco que o Corinthians tem apresentado, ele tem contribuído, ele tem mostrado o seu valor, né, porque a bola precisa chegar e ele precisava ter um pouquinho mais de mobilidade em relação àquele jogo mais pesado do começo, né, da sua trajetória nessa terceira passagem, mas realmente nos últimos jogos ele parece ter encontrado o seu espaço jogando no atalho. Ele caía muitas vezes pelo lado direito, foi assim que ele finalizou no começo do segundo tempo. No primeiro tempo também tentava alternar com o Mosquito. Por quê? Porque, de novo, uma equipe que vai jogar contra o Corinthians tenta barrar a jogada mais efetiva do ataque alvinegro, né, que é o Gustavo Mosquito pelo lado direito. O Diego Aguirre surpreendeu na escalação, estreou o menino Paulo Vitor, que veio do Botafogo, já fazendo a sua estreia na lateral esquerda, e o Léo Borges, que é um lateral esquerdo que está indo para o Porto, jogou na ponta esquerda, mas com 2 laterais para você travar justamente o avanço do Gustavo Mosquito. O Diego Aguirre preservou inicialmente o Patrick, né? Ele faz muito esse gerenciamento físico, muita gente considera esse rodízio inadequado, mas todos os treinadores fazem, ainda mais com o nosso calendário. Então ele contra o América Mineiro, por exemplo, ele deixou o Edenilson e o Yuri Alberto para o segundo tempo. Hoje ele começou com eles aqui na Arena Corinthians, né, porque precisava ganhar o jogo, quebrar esse tabu e tudo mais. Precisava se recuperar da derrota para o Palmeiras. Então tudo isso estava em jogo. Mas além desse lado esquerdo, sim, a escalação também surpreendeu com o Cuestinha, o Juan Cuesta, que é um colombiano jogando no ataque ao lado do Yuri Alberto. Ele jogou praticamente como um ponta direita e até fez uma belíssima jogada no lance de mais perigo do primeiro tempo, afora o pênalti, mas que já tinha impedimento, né? Ele tabelou de calcanhar com o Edenilson, chegou na frente, o Cássio fez uma baita defesa, mas ele estava impedido. Muitos lances de impedimento no ataque do Inter no primeiro tempo, mas foi só do que a gente pôde ver. O Maurício, para mim, foi o amplo destaque colorado, ele joga muita bola, esse cara não pode ser reserva do Internacional, ele é aquele meia intenso, dinâmico, né, que a gente pode comparar com Gustavo Scarpa, Everton Ribeiro, não em qualidade técnica, né, porque o Maurício ainda é um jovem jogador, mas ele tem características semelhantes a desses caras aí para poder desempenhar e ajudar muito ainda o Internacional. Agora eu sei que vocês querem falar da polêmica, né? Porque o Inter abre o placar, mais uma vez com o Edenilson, né? O Edenilson não erra pênaltis, a gente sabe, quando a bola tá na marca da cal, ele vai fazer o gol. É o artilheiro do campeonato, 5 gols, os 5 de pênalti, né? E o Inter tá tendo uma dificuldade de marcar gols com a bola rolando, né? A exceção foi contra a Chape, no restante é bola parada, é pênalti, é o Edenilson cobrando, aquela coisa toda. Mas pênaltis precisam ser marcados. Agora, foi pênalti do Jô no Victor Cuesta, não confundir, né? O Cuestinha com o Cuesta, que é o argentino zagueiro. Bom, gente, essa história aí fundiu a minha cabeça durante o jogo aqui. A gente foi buscar a regra, foi buscar analistas, especialistas, foi no texto da regra, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, para tentar explicar por que o VAR
validou a penalidade se todo lance de pênalti ele é checado e você precisa ver se não tem nenhuma irregularidade antes da marcação do pênalti, correto? No primeiro momento, pareceu muito claro que o Cuesta estava impedido, então eu estava até esperando o pênalti ser anulado. E o pênalti não foi anulado, ele foi confirmado. E aí eu fui buscar informação para tentar entender por que esse pênalti foi validado. Achei que tivesse um pé do Jô, talvez, né? Mas mesmo assim o corpo do Cuesta... O corpo é ótimo, né? O corpo do Cuesta parece estar à frente na jogada. Só que aí tem o texto da regra que, nesse caso especificamente, determina que o árbitro marque a penalidade porque ela ocorreria, ou ocorre, antes da bola chegar no Cuesta. A posição de impedimento ela já está caracterizada, mas existe uma diferença entre estar em posição de impedimento e ser punido por estar impedido. Ele precisa participar da jogada. Tá, mas a bola foi para ele. Sim, só que diz a regra, neste texto específico da página 108 do livro de regras, que se o jogador está em posição de impedimento, mas antes disso ocorre uma falta, a bola, como não chegou nele ainda, ele não pode ser punido por estar impedido, a falta tem que ser marcada. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com a regra, porque eu não concordo. Ele interfere, inclusive, na ação do centroavante Jô. O Jô comete o pênalti porque ele está marcando o Cuesta. E se ele está marcando o Cuesta e o Cuesta está impedido, ele está fora de jogo. Só que a regra determina, nesses casos, como a bola não chegou nele ainda, mesmo que a bola vá para ele, a gente vê que a bola vai para o Cuesta. Como a bola não chegou, está na sua trajetória e a falta ocorre antes disso, a falta tem que ser marcada, portanto, o pênalti. Vai entender, né? Inter e Corinthians, né? Sempre tem uma coisinha pra gente tratar. Mas afora isso, beleza, vem o segundo tempo. O Corinthians faz algumas trocas, o Inter também, né? O Inter também coloca o Johnny, coloca o Patrick para tentar segurar esse resultado de 1-0, né? Aí não precisa mais tanto travar o Mosquito sai aos 25 minutos mais uma vez, assim como contra o São Paulo. Creio que por cansaço, porque ele corre muito, né? Mas, poxa, é estranho, né? De novo a mesma substituição, Marquinhos pelo Mosquito, um jogador que pode ser o diferencial, pode ajudar o Corinthians num jogo grande, em casa, você precisando vencer. Não vou fazer aqui o julgamento físico porque não tenho esse conhecimento, né? Agora que, poxa vida, dava para insistir, né, na minha opinião, um pouco mais no Mosquito, mas tudo bem, o Silvinho sabe o que faz e tem todos os dados para isso, né? Colocou o Marquinhos para ter essa jogada pelo lado direito também. Colocou o Luan entrou muito bem, inclusive participando do gol, né? Tem o cruzamento do Fábio Santos, ele cabeceia, o Daniel rebota e o Jô aparece como centroavante mesmo para marcar o Jô está em grande fase e empata o jogo já na reta final do segundo tempo. E ainda assim o Corinthians consegue criar outras chances para, quem sabe, tentar a virada. Foi uma boa atuação do Corinthians. Não se abateu com o pênalti marcado sobre si, conseguiu manter o mesmo nível de atuação e de organização e acho que há uma evolução, mínima, mas constante. E é isso que a gente precisa exaltar no time do Silvinho. Tem muito chão pela frente? Tem. É mais um jogo sem vencer aqui em Itaquera? Só venceu um contra o Sport. Empatou outros dois, perdeu outros dois. A campanha não é boa, mas a gente precisa entender o cenário, o contexto. Realmente há muitas dificuldades e há um crescimento. Quando o Corinthians pegar equipes bem montadas, vai enfrentar mais dificuldades, é natural. Mas daqui a pouquinho a gente imagina, né, especialmente se chegarem reforços, que o Corinthians pode se estabelecer um pouco mais. A gente pode esperar um pouco mais desse Corinthians, quem sabe, né? O que vocês acharam do jogo, das polêmicas e tudo mais? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!